Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um episódio do Casa Vida Prática. Se você não conhece, no site casavidapratica.com.br a gente tem notícias, é um portal de notícias, onde a gente fala um pouco de arquitetura, decoração e estilo de vida para o dia a dia ser corrido, mas também prático. E hoje eu estou recebendo um escritório de arquitetura, que é o Go Up Arquitetura, com a Juliana representando esse time aí de arquitetos, né? É isso aí. É um time mesmo, Ju? É um time multidisciplinar. Mas antes da gente falar desse time, eu quero que você me fale um pouquinho da Ju. Como que a Legal. Ju virou arquiteta? Era um sonho desde criança? Como que você Ai, começou? nossa. Bom, vamos lá. A Ju, a Ju montou a empresa, a Go Up. Na verdade, é um sonho antigo ter uma empresa, né? E eu montei a empresa, a Go Up tem 9 anos. Antes disso, eu trabalhei no mercado imobiliário. E eu fiquei ali, sou formada, me formei em 2006, 2007, se não me engano. E eu fui trabalhar no mercado imobiliário, já trabalhava um pouco antes. E eu sempre tive vontade de ter um escritório de arquitetura, de ter uma empresa, na verdade, que fosse de reforma e que transformasse espaços. E você trabalhava em incorporadora? Como que era essa atuação no mercado imobiliário? Eu trabalhava. Venda? Como que Então, isso que é funcionava? legal. Eu trabalhei no mercado imobiliário durante todos esses anos, eu transitei em muitas áreas. Então, eu cheguei a trabalhar no marketing, cheguei a trabalhar na área de ponto de venda, cheguei a montar stand, um monte de stand de vendas. Cheguei a trabalhar em corporação, na área de negócios, prospecção de terreno, viabilidade financeira. Então, assim, foi muito legal, assim, esse tempo todo, porque além de atuar como arquiteta dentro de uma incorporadora, eu pude aprender sobre todas as áreas de um negócio. E um dos pontos que eu mais queria trazer para minha empresa, na verdade, era a questão. Eu tô super nervosa, gente, de falar. E tá falando super bem, né, gente? Então, assim, Mas e você queria trazer, né? Porque você tem essa veia empreendedora, porque montar empresa no Brasil não é é um pouco de fácil, loucura, é um né? pouco de loucura. É um pouco de loucura. Mas a gente consegue também colocar a nossa paixão, né? Porque a É isso. arquitetura eu falo que é uma profissão de É paixão. uma profissão de paixão. Porque quando você está como empreendedor nessa área, você tem que trabalhar nessas múltiplas assim, funções o tempo todo e Exatamente. que já veio aí dessa tua formação, É né? isso. Mas tem, assim, eu acho que o ponto principal, né, que eu queria até me expressar, quando eu comecei a contar essa história toda, tudo que eu fiz, é que eu queria muito ter uma empresa que fosse diferente, né? Que entregasse aos clientes algo diferente do que algo estético, funcional, bonito. Eu queria muito, assim, poder viabilizar realmente as pessoas a arquitetura. Hoje, graças a Deus, assim, a gente tem muitos escritórios atuantes, não só no mercado de luxo, e muitas pessoas hoje buscam o trabalho de arquitetura, buscam um profissional para fazer sua casa, para fazer sua loja, né? Mas algum tempo atrás, isso não era tão normal. As pessoas tinham muito medo de Uhum. contratar esse É caro, profissional. né? Ah, eu não vou contratar um arquiteto, Exato. isso E o que não eu é para mais mim. e nessa época, o que eu mais ouvia, na verdade, não é nem que o arquiteto custava caro. As soluções que o arquiteto ia propor eram muito Inviáveis. inacessíveis, eram inviáveis. E eu queria trazer, como eu tive essa outra escola, eu tive essa experiência, eu queria trazer, pegar isso como uma oportunidade e trazer para minha empresa um olhar diferente. Um olhar de, olha, você vai fazer um investimento contratando um profissional, mas você vai. Esse profissional, ele vai entender e ele vai te propor soluções adequadas. Adequadas às tuas necessidades, adequadas ao teu bolso, né? Que não é só colocar qualquer coisa bonita. A gente está olhando de uma outra forma, por uma outra ótica, né? E a empresa, quando eu abri a Go Up, tanto que eu acho que nos primeiros 2 anos, ela chamava Go Up Arquitetura para Negócios. Ela não chamava Go Up Arquitetura. E a minha atuação era para ser exclusiva para pontos comerciais. Só que eu comecei a fazer um restaurante, fiz uma loja, fiz uma academia, e eu amava fazer isso, né? Só que aí apareceu a oportunidade de fazer um residencial. E eu amei também fazer Aí a hora que residencial. fez o residencial falou: ai, não quero mais nem saber de comercial. Não, hoje a gente faz os dois. Faz os dois. A gente adora fazer os dois. É. E aí a nossa empresa se especializou em transformações de imóveis. Hoje a gente atua exclusivamente com reforma, a gente não constrói nada do zero. A gente se dedicou a um nicho de reforma e a gente foi buscar conhecimento, estamos buscando ainda conhecimento cada vez mais. Processos de trabalho, a gente trabalha muito com processo lá dentro, né? De reforma, que a gente sabe que não é fácil.
né? E aí a gente se dedicou a isso e hoje a gente atua nas duas áreas. Hoje a gente tem um monte de nosso portfólio de comercial e tem um monte de residencial também. Sempre com esse olhar, né? O olhar de tentar de trazer um trabalho mais completo, né? Para não só estético e funcional, mas um trabalho mais completo, assim, para poder realmente viabilizar os sonhos das pessoas, viabilizar as transformações nos imóveis. E essa transformação não é pouca gente que faz, não. A Juliana estava me contando que é um time aí. São 15 profissionais. Nós somos em 12 pessoas. Em 12, então falei errado, ó, são 12 pessoas. Mas aí me conta como que funciona esse atendimento. Porque não é todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Não, Não. é um processo de trabalho muito bem estruturado, né? A gente tem, E esse envolvimento com o cliente também é diferenciado. Eu queria que você me contasse um pouquinho. A Maria Cláudia chega lá para ser atendida pela GoUp. Como que vai ser o negócio? O primeiro atendimento, eu sempre faço questão de atender o cliente pela primeira vez. Então, você entrou Você em é o contato com a gente. comercial, a cabeça comercial aí. Na verdade, eu faço uma etapa até antes do comercial. A gente não faz nunca uma proposta para nenhum cliente, porque a gente acredita muito no personalizado. A sua necessidade, se você vai fazer a sua casa, vai reformar a sua casa, a necessidade que você tem de planejamento e escopo de trabalho é diferente da necessidade do Lucas. Da minha vizinha, da né? sua vizinha. É diferente, entende? Porque cada um tem cada projeto tem um grau de dificuldade. Cada entrega tem um grau de dificuldade. Então, todo mundo que chega até o escritório, normalmente é por indicação, eles entram em contato, eu faço uma primeira entrevista, uma primeira conversa, um bate-papo super rápido, e eu chamo essa primeira conversa de entendimento de necessidades. Eu vou entender ali o que a pessoa precisa, o que ela busca fazer. Porque, às vezes, eu não preciso de um projeto, orçar para a pessoa um escopo de trabalho, um projeto super detalhado, se o que a pessoa precisa, na verdade, é dar Fazer um retrofit ali, uma adaptação. alguma coisa que a gente chama do que de fast decor, por exemplo. Tá. Lá na empresa a gente chama muito de fast decor. Uhum. Que é colocar um papel de parede, trocar a cor de um móvel, de uma porta de um armário, que é mudar, de repente, alguma coisa de lugar que não tá muito legal. Eu não preciso de um escopo ultra detalhado, né? Então, a gente faz essa primeira conversa, eu faço esse primeiro atendimento, conheço o cliente conhece um pouco da empresa. A gente, com base nisso, monta a proposta. Aí, feito isso, a gente tem lá, aí passando pela área comercial, o cliente gostando do nosso trabalho e querendo fazer com a gente, aí passa para o time de planejamento. E aí, o time de planejamento, ele cuida de toda a parte de criação, e ele faz, né? A gente fala que lá é planejamento, porque o planejamento, ele envolve mais do que o projeto, porque é a criação, fazer o 3D, obviamente, fazer todos os projetos executivos, mas também trabalhar a parte da planilha orçamentária, né? A gente leva muito isso a sério. O cliente também. Super a sério. E a gente fala que o planejamento, a planilha orçamentária, ela é um item tão importante, né? Planilha, na verdade, orçamentária e cronograma de obra. São itens tão importantes que Quanto criativo, né? quanto criativo. E eles não têm que sair no final do processo. Não é depois que o projeto está pronto, pra gente, né? Tô falando isso na nossa visão. No teu tá? escopo de Claro. trabalho, né? Então, assim, não é porque depois que o projeto está pronto que eu vou apresentar os custos da execução da obra. A gente gosta de fazer esse alinhamento desde o comecinho. Então, a gente foi desenvolvendo, a gente está melhorando muito ainda, passo a passo, sempre tem muita coisa para melhorar, mas, assim, mês a mês, a gente vai ali melhorando, ia trabalhando e afinando o nosso processo, e a gente foi criando métricas lá dentro. E hoje a gente consegue desenvolver um projeto muito alinhado à expectativa de tempo que o cliente está disposto a esperar pela obra e também de tempo e disposição financeira também que essa pessoa tem. Quanto que a pessoa está disposta a investir numa reforma? Hoje a gente tem uma gama de produtos no mercado enormes, né? A gente imagina, consegue colocar um revestimento de R$150 no metro quadrado e de 1.000. Uhum. É muito grande a diferença de tudo, né? De tudo. Então, assim, o que é mais importante? Então, a gente leva muito a sério isso, assim, também. O que é mais importante para o meu cliente? Poxa, será que é realmente tudo tendo de qualidade? Claro que é muito importante ser duradouro. Será que realmente ele precisa de uma torneira de R$5.000? Será que esse é um item fundamental para ele? Ou será que ele sentar num sofá mais confortável, mais gostoso, é mais importante? Então, quando a gente vai trabalhando planejamento, quando o time de planejamento trabalha isso, ele trabalha fazendo esse exercício. Então, ele está ali, criando, desenhando e está pensando naquilo que foi passado no briefing do cliente. Puxa, isso aqui não é tão importante. Essa torneira é linda, maravilhosa, mas esse cliente não faz questão disso. Vamos tirar essa verba daqui, vamos colocar em outro lugar, num toalheiro
térmico, que para ele tomar um banho com a toalha quentinha, usar uma toalha quentinha é muito mais importante. E Ju, como que E vocês é dão nisso conta de atender, né, com esse, né, grupo de pessoas, né, fazendo um projeto? Como que é esse atendimento mesmo para o entendimento de cada necessidade, de acordo com cada setor, né? Se a gente for setorizar o trabalho ou de cada processo em andamento. ele vai passando, a gente vai passando bastão. Tá. Então, se eu estiver falando demais num item só, você me Não, vamos, porque assim senão tá eu super fico, interessante, né? porque é um processo de trabalho diferente, é um grupo grande, né, ali envolvido num projeto. É. E é curioso para o consumidor, né, entrar nesse processo de trabalho, conhecer um escritório com esse perfil. Legal. Então, assim, passando essa fase de projeto, o cliente definindo que, olha, agora eu já sei exatamente como vai ficar, quanto vai custar e quanto tempo a minha obra vai levar. Aí o cliente vai decidir se ele vai querer fazer a gestão de obra conosco ou não. A gente sempre dá essa liberdade. Hoje, praticamente, todas as obras nós fazemos. Nós gerenciamos, né? Mas a gente dá essa liberdade para o cliente. Ele tem que receber um projeto, um planejamento completo para fazer com quem ele quiser. Recebeu isso, passa para o time de compras. E aí lá dentro tem uma equipe de compras que recebe o projeto, recebe todas as informações e aí ele vai pegar todos os profissionais, que hoje a gente tem também uma base de fornecedores homologados. Aí ele vai pegar todos os profissionais, ver quais são as empresas e esses profissionais que se enquadram melhor com determinado cliente. E aí ele vai começar a fazer as cotações. Vamos cotar, vamos orçar marcenaria? Então tá, que marcenaria que a gente tem lá nos fornecedores homologados que tem a ver com esse perfil desse projeto, né? Que vai ter a qualidade esperada por esse cliente. Então a gente vai lá, pega 3, seleciona, vamos fazer concorrência, vamos apresentar para o cliente, e isso vai sendo de tudo. Marcenaria, a gente faz uma conta assim por cima, que numa obra pequena de residencial, pelo menos passam 30 fornecedores por ali. É muita gente para É muita administrar. gente para administrar, É né? muita gente. E aí E a se não gente tiver redondinho, só dá BO na obra. redondinho dá BO. Dá BO, né? Eu não vou me redondinho já Já dá dá BO, BO. né? Mas a gente tá lá nessa parte da gestão da obra que a gente faz, tá lá para isso também, para administrar os conflitos, administrar os BOs. Aham. Tem momento de obra que a gente tem ali, sei lá, 5 empresas trabalhando praticamente Ao juntas. mesmo tempo. E como que administra esse conflito? Como é que faz com que um trabalhe num determinado cômodo e respeite o espaço do outro e vai entregar um negócio até ali para a serralheria chegar e completar o perfil com aquele outro pedaço ali e assim por diante, né? Então, basicamente assim, pensando numa esteira de processo, a gente tem planejamento, depois passa para compras, depois passa para gestão de obra. E aí vai até o final, é onde a gente Até a entrega. entrega do bolo. E a né? gente está montando agora, a gente está montando uma equipe também de pós-obra. Porque Tá. depois que entrega, a gente sabe que depois da entrega, assim, a gente está entregando um bem durável. Meus clientes não estão comprando uma roupa, né? E assim, eventualmente acontece de um envidraçamento de varanda, Uma manutenção, uma né? manutenção, alguma coisa. Então, a gente passa para o nosso cliente um período que a gente... Claro que a garantia é das empresas contratadas, né? Obviamente. Mas a gente passa também um certo auxílio para administrar isso. Né? Então, precisou acionar, passou ali uns meses, uma corrediça, precisou acionar, o cliente sabe que ele pode contar com a gente num apoio dessa situação. Para entrar em contato, ser atendido em tempo por aquele fornecedor. Exatamente. Né? Vamos ver projeto? Vamos. Vamos ver projeto, porque a Ju trouxe bastante coisa legal. São 4 imóveis aí que a gente vai mostrar. Então, vamos começar por esse aqui. É um AP, qual é a metragem? Esse AP é uma cobertura. Tá. Ela é uma cobertura somando os 2 andares, tem 120 metros quadrados. E esse AP, assim, o que eu acho que é mais interessante nele é que a gente já fez vários apartamentos nesse prédio. Acho que esse foi o 4 nesse prédio. E o escritório de vocês está onde? Tá no Ipiranga. Tá no Ipiranga. Tá no Ipiranga. E aí, esse AP, o que é legal dele, assim, a gente tinha um escopo de trabalho que a gente tinha que conseguir atender, né? E nas fotos talvez não dê para ver, mas a gente modificou muito o layout. Uma das coisas que a gente fez foi, onde tem esse café, essa areazinha de café na entrada, era a cozinha.
Logo na entrada do apartamento já era cozinha. Era cozinha, a gente Tá. tinha, porque era um apartamento pequeno, um apartamento Uhum. que as plantas tipo de todas as unidades do prédio são de 60 e poucos metros quadrados. Esse é o único, esse e outras iguais unidades são de 120, que é o Que é o dobro, dobro. né? Então, um dos objetivos desse cliente era a gente conseguir expandir a cozinha e tudo mais, então a gente subiu ela. Então, a gente subiu com todas as instalações, subimos, mudamos o layout completamente, fizemos uma salinha só de chegada no apartamento, aqui dentro. Atrás dessa porta de vidro, a gente escondeu uma lavanderia. Então, ela tá totalmente oculta lá embaixo, ninguém vê que ela tá lá. Escondidinha. Mas tá funcional, né? E aí, a gente subiu a cozinha desse apartamento. Então, mudamos o layout. E aí, com isso, ele ficou com 3 dormitórios e um escritório super amplo. Escritório barra quarto de hóspedes. Era um apartamento originalmente pequenininho de 3 dormitórios, acabou ficando com 3 mais um cômodo para escritório, além dessa entrada. E a gente, como a gente tem a gente foi entrando nesse trabalho de reformar e transformar espaços, a gente não pega imóveis do zero. Às vezes a gente pega um imóvel recém-entregue pela construtora, que está praticamente zerado, está no contrapiso, mas normalmente os clientes que vêm até nós são clientes que querem transformar o espaço já resistente, né, que já está lá. E a gente tenta, sempre que possível, sempre que possível adequar a realidade do cliente novo, do novo morador, a gente busca manter e adequar o que existe ao novo. E aí essa escada, por exemplo, foi uma adequação totalmente feita, mas ela é existente. Então, esse guarda-corpo não existia com essa bola. E assim, esse guarda-corpo não existia. E a hora que eu olhei, né? Eu fui até, pesquisei o trabalho do escritório. Eu olhei essa solução embaixo da escada para aproveitamento de espaço. É um estar estendido, né? Porque eu olhei e falei, não, é para pet. Ou um espaço para criança brincar. Não. Cabe um adulto. Cabe. Eu fiz um vídeo. Eu vi. Fiz um vídeo deitada lá. E aí você deita ali, relaxa, se esconde de quem você não quer discutir relação, né? É muito legal. Tem uma essa luminária solução. também, flexível lá dentro, que você consegue Que é um espaço de direcionar leitura, né, pra Jô? leitura, Muito Mas legal. a gente pensou nas crianças. Quando a gente fez esse espaço, na Você verdade... pensou nas crianças. eles têm 2 filhos e a Tá. gente pensou nas crianças, né? Eu e os proprietários, porque Aham. esse trabalho, gente, o trabalho de arquitetura não é um trabalho feito por nós, arquitetos. É a muitas mãos, É né? muitas mãos, principalmente do cliente, que tem ali que expor e a gente deixa eles muito livres. A gente fala, esquece que seu apartamento tem 60 metros quadrados. Fala tudo o que você quer. Você quer uma banheira? Você quer... Fala, a gente vai ver o que a gente faz, o que não couber, obviamente, a gente vai pontuar, né? Mas passa pra gente os sonhos de vocês, livres. Porque muita gente tem receio, né, de falar, É. mas é muito pequeno, eu não vou te pedir um closet, porque é muito pequeno. Não, esquece isso. Vamos sonhar grande. Aí a gente vê o que a gente consegue adaptar para eu entender os sonhos. Entende? Às vezes eu não consigo fazer um closet, mas eu consigo entender por que ele quer um closet e fazer outra coisa que pode dar uma sensação De closet gostosa pra de ele. closet. Não sei. E essa escada era isso. Então eu tinha os patamares, né, já existentes, só tinha isso. E eles eram degraus assim que ficavam soltos, né, numa estrutura Uhum. metálica. A gente fechou ela todinha, fez essa caixa e adaptou para esse projeto. E criou esse hallzinho de entrada. E aí a parte de cozinha e sala ficou toda lá em Ficou cima. toda lá em cima. É. A outra vista aí do que a gente contou para vocês dessa solução. Isso. E aí subindo, né? Aí subindo a gente já tem aí um estar, né? Que é essa sala com TV. Aí já é um estar, uma sala de TV, na verdade, que a gente projetou também lá dentro do espaço possível. Tudo aí foi escolhido, até a decoração, né? Essa produção, né? Essas fotos produzidas não são go up, não é a gente que escolheu, assim. É um trabalho conjunto também, porque a gente muitas vezes volta para fazer fotos depois que o cliente está morando, Sim. né? É. E a gente maioria das fotos de arquitetura, tá? Todo mundo. O cliente muda. Muda, se Muda instala. tudo, né? Leva as coisas deles. Então, assim, tem muita coisa aí que é pessoal até. Leva suas coisas. E a gente, quando vai lá, e a gente tem esse trabalho também, a gente faz esse trabalho de decoração. produção, né? Mas é uma produção já pensada no uso. O que tá fazendo falta na sua casa hoje? Sabe? Eu queria uma manta no meu Então eu vou sofá que eu não levar a comprei ainda. manta, Aí a vou gente levar o leva. cesto ali. Isso. E aí produz. Então, o que assim vai dar para ver nos apartamentos, que é o que a gente tenta buscar, sempre fazer cada um tem que ser a cara
de quem vai morar. Não é a minha, não é da Amanda, minha sócia, nem de nenhum outro arquiteto lá dentro. Com certeza, assim, cada um tem um gosto muito diferente. E o meu gosto nunca, e de ninguém ali, nunca vai sobressair ao gosto de cliente. A gente respeita muito isso, sabe? É, bom, mas aí essa parte de cima, subindo a escada, esses guarda-corpos também de vidro a gente manteve do projeto Que original, já era do projeto que era original. do apartamento como a gente recebeu. O resto a gente mudou tudo, quebramos tudo e refizemos. E aí tá a parte da cozinha que a gente ampliou, né? E colocamos ali uma ilha com um cooktop. Como o apartamento também não é muito grande, são 120 metros quadrados. E aí a gente tinha um escopo para seguir ali, né? Um briefing de itens para colocar enormes. Então, eu precisava ter 3 dormitórios, sendo uma suíte, pelo menos. Eu precisava ter área de apoio, lavanderia, um lavabo extra, precisava ter tudo. Tudo, né? Uma Para o jacuzzi, atendimento tinha que da ter tudo. família aí. Para atender a família. Churrasqueira. Então, a gente teve que começar a quebrar a cabeça. Então, uma das soluções que a gente propôs para esse projeto, para a cozinha, foi: então, vamos fazer um espaço único para churrasqueira, já que a gente vai subir a cozinha, vamos fazer um espaço único para churrasqueira e para dia a dia, com cooktop, né, com forno e tudo num lugar único, porque aí eu economizo um espaço também. E no Uhum. final a pessoa acaba usando ali tudo meio integrado, né? E aí foi como a gente criou então essa ilha da cozinha, onde eu tenho uma bancada com uma cuba e um cooktop que atende o dia a dia, e do outro lado, acho que numa outra foto dá para ver, aí a gente tem uma churrasqueira. E essas portas da varanda, a gente fez elas de forma que todas elas abrem. Então eu tenho 100% desse espaço, que dá uns 7 metros mais ou menos, totalmente integrado já com a parte de fora, externa. É um jeito da gente conseguir otimizar mesmo o espaço, já que a gente tinha aí um programa enorme de itens a De cumprir. itens para entregar, né? Isso. Aí dá para ver também a passagem da A integração dos passagem da ambientes. integração. Ali dá para ver um pouquinho lá de fora, Do né? lado Com de a fora, porta de né? acesso que abre e fica uma área Que super é o que? É uma gostosa. jacuzzi ali? Ali a Ali gente é, né? colocou. Ficou uma área super gostosa, uma área externa. De lazer mesmo. E ficou junto, né? Ficou junto com uma Uhum. área que é de uso do dia a dia. Então, Então para vai eles, ser realmente aproveitada pela vai ser família, bastante né? aproveitada, tanto no dia a dia quanto no final de semana, para convidar uns amigos e ser bem usual. E aí a gente trabalha muito assim, né? Tentando buscar soluções que façam sentido e a gente vai adequando. Então, por exemplo, essa bancada é um granito Itaúnas que a gente colocou. É um granito, assim, que a gente encontra. É muito comercial isso. Não tem nada De ultra especial, né? sofisticado. Aham. Mas o que a gente tenta buscar é sempre que o contexto fique especial. Não uma pedra Um só, item, um né? item. Só um item caro, né? Não precisa. A gente muitas vezes não tem essa necessidade. E a gente tenta fazer essa harmonização e essa composição. E isso que você estava frisando no começo da entrevista, que é um dos diferenciais do escritório. Uhum. De ter essa empatia, assim, de, poxa, eu consigo te entregar um projeto muito bacana, completo, Com mas, esse ar sofisticado, exato, mas com elementos, com materiais que, que que são, cabem no meu bolso, no seu, que a que gente são pé no chão, consegue vamos chamar assim, com itens pé no globalizar chão. esse projeto, né? Então, assim, poxa, se para esse cliente uma TV é algo super importante, poxa, vamos pôr a TV, sabe? A pedra não é a bancada, precisa ser uma bancada que quão importante é. Como você vai usar? É entender isso, sabe? E a gente trabalha muito pensando dessa forma mais ampla, Vamos dar uma né? olhadinha na próxima Esse lavabinho foto. a gente teve que achar um espacinho para ele. Lá em cima ele tá bem oculto, mas ficou Aí a gente bonitinho. falou, né, E dessa aí área tem de essa área lazer. externa. Ficou um espaço pequeno, mas também super integrado, super ensolarado e E que eles ficou bem aproveitam, gostoso e eles né? conseguem aproveitar bastante no dia a dia. É isso. Embaixo aí já voltamos para baixo, Para onde a tem parte de os baixo, os quartos. quartos. Aí É, tem o quarto o quarto de um dos de um filhos. dos filhos. Ele joga muito videogame, então a gente pensou bastante nisso, né? Nas Tanto prioridades do dia dele, nas né? prioridades do dia a dia, quarto Aí o do quarto do casal. casal. Os banheiros, a gente tem
A gente mudou, obviamente, tudo dos banheiros, porque o apartamento antigo, banheiro é uma área que eu acho que vale muito a pena trocar revestimento mesmo, sabe? Trocar tudo, porque normalmente depois da mudança do antigo proprietário, nunca tá numa excelente conservação. Porque banheiro é uma área que as pessoas usam bastante. Azulejo nunca fica É. legal, Então, sabe? realmente tem que investir, Eu acho né, que vale nesses muito a pena ambientes. trocar tudo. Então a gente sempre faz, assim, a gente sempre sugere, né, a gente refazer. E um dos pontos que a gente gosta de fazer muito nos projetos que tem espaços pequenos é esse box. A gente chama até de brinca lá, fala, ah, é nosso box go up. O que que a gente faz? Tá vendo essa espelheira superior? A gente distancia ela um pouquinho dessa área ali onde tem o shaft. Tá. E aí a gente faz a porta abrir por fora e não por dentro. Então, já viu um box com um apartamento pequenininho que a pessoa tem que passar de ladinho assim para Uhum. entrar? Fica super apertado. Esse tipo de box que a gente faz, a gente consegue colocar a porta por fora e aí o vão fica um vão ótimo, porque eu consigo aproveitar todo esse espaço externo para folha entrar quando ela corre. Então você tem um vão ali de quanto? Ele acaba ficando com um vão com mais de 60. É um vão Nossa, excelente bom. para um box. Excelente para um Porque é box. muito apertado normalmente, Uhum. né? Nossos apartamentos, cada vez banheiros menores. Mesmo apartamentos maiores, a gente vê uns banheiros tão pequenininhos, né? E aí aqui, então, a Ó a gente banheira que faz você bastante falou. isso. Outra banheira, né? Outra banheira. Essa banheira a gente deixou aí também, era muito importante para eles. Então, e tem banheira também É. aí, Mas gente. bem clean, né? Você vê Aham. que os dois banheiros, eles têm uma linguagem muito parecida. Sim. A gente fez um aproveitamento legal de De peças, peças, né? a gente fez tudo isso, mas deixamos diferente no sentido de um tá com um toque ali azul, num Uhum. revestimento similar ao outro, do outro banheiro, o outro tá com um toque rosa. Então a gente fez esse jogo pra. A gente buscou assim, uma simplicidade que no final ficasse bacana. Esse é o quarto da filha, da menina. E aí o sonho de Sonho uma dela. menina realizado, né? Porque a É. gente tem um espaço lúdico aí para brincar embaixo. E essa cama, né? E as crianças gostam de cama suspensa. Muito. Nossa, é um pedido Porque é assim. brincadeira, né? Ai, parece que é acampamento, né? Uma coisa É, de sonho mesmo, né? De conto de é fadas. um pedido bem recorrente lá no escritório, cama suspensa. Todas as crianças querem uma E cama aí é uma suspensa. escadinha de gavetas? É uma escadinha de gavetas que a gente fez, né? Você consegue colocar subindo assim, né? E Tem aproveita para organizar também os brinquedos ou até as roupas aí, né? sim, sim. E também é um quarto pequenininho. Essas gavetas servem. Hoje elas estão atendendo brinquedos, então ficam todos os brinquedos aí. Você vê que o quarto já tá Organizados. super ocupado, né? É. Essa foto tá até com os brinquedos Do dia a dia do dela dia a dia mesmo. dela. Então, a casa da Barbie tá lá embaixo, que era uma premissa também do projeto. Ela quer colocar a casa da A Barbie casa no da Barbie. Ah, projeto. tem até um espaço ali para Ficou um mesinha de espacinho bem estudos, gostoso. leitura. Mesmo num quartinho pequeno, e do outro lado, acho Você que não dá pra atendeu ver em tudo. foto, tem um armário enorme, bem grande, com bastante espaço de roupa, dá pra ela crescer e dá E pra ter usar esse bastante quarto. coisa. E aí a gente está em outro projeto. Isso. Esse é um outro projeto. Outro estilo, né? Outro estilo, Não tem nada a nada a ver com ver, o né? anterior, não. Isso é uma das coisas que a gente mais gosta. De fazer estilos completamente Completamente diferentes. diferentes, para mostrar mesmo. Ó, esse aqui é para uma pessoa, esse aqui é para Esse apartamento outra. não tem nada a ver com o outro. Então, esse apartamento é um apartamento também que foi uma reforma que a gente fez. Ele já é bem maior, ele tem uns 200 metros quadrados. E a gente. Essa reforma, apesar dela ter tido uma diferença visual entre o que a gente recebeu para Hum. transformar e o que a gente entregou no final, muito grande, são apartamentos assim completamente diferentes, a gente manteve muito do existente, muito mesmo. Então, por exemplo, essa bancada é uma bancada que já estava lá na cozinha, esse piso já estava lá, todo o restante a gente modificou. Mas trocamos os armários de baixo, trocamos os armários de cima. Aquela coifa, a gente revestiu ela num material que é um MDF, se não me engano, agora eu não vou lembrar a marca, mas ele imita um aço cortem. Isso foi um dos pontos também de viabilidade que a gente foi trabalhar. Na hora da gente fazer, a gente colocou no projeto, esse era o conceito. Na hora da gente trabalhar a viabilidade, para conseguir chegar nesse resultado, uma caixa de aço cortem estava dando, sei lá, 10 mil reais. Essa caixa C2. Uhum. E assim, o visual, o resultado visual. E a gente apresenta para o cliente: olha, faz sentido? Vamos em frente? Vamos. A gente faz esse pequeno ajuste. E quando você olha, assim, o visual final é perfeito, né? Da placa, do aço cortem e tudo mais, mas é um MDF.
Os azulejos, a gente trocou revestimento, a parte dos rejuntes. Antes tinha um outro rejunte, a gente trocou desses azulejos, então ele mudou completamente a carinha também. Então é um projeto que a gente fala muito de antes e depois, mostra muito antes e depois, né? Mas é um projeto que mudou muito a cara, mas preservando a estrutura básica E o já aproveitamento, existente e o né, de aproveitamento. algumas coisas já existentes. Essa sala, a gente Super aconchegante, super né? E já gostosa. tinha essa lareira. Já, mas não tem nada a ver com essa lareira. Mudou muito. Depois a gente vai publicar o antes e depois, tá? Na revista, Aqui a para gente vocês trabalhou um terem uma revestimento. ideia. Em cima do revestimento que eu tinha na lareira, Aham. a gente fez um efeito que ele parece uma manchinha, né? Sim. A gente chama de efeito caiado. É um trabalho que é feito bem artesanal, ele é feito com argamassa por um pintor, e ele vai fazendo realmente essas ondulações. Muita gente pergunta desse efeito, inclusive, pra gente como é que Então é é uma feito. argamassa. É uma argamassa, que aí é feito manualmente mesmo. É uma pessoa que vai ali modelando para fazer esse efeito. Que tem cara daquelas casas de praia, sabe? Uhum. E tem todo esse toque, assim. E ele faz essas ondas bem manual, e a gente fez essa composição inteira em volta da lareira e também fizemos ela numa outra parede para juntar. Trouxemos mobiliários novos para cá, então a gente projetou, colocou no layout mobiliários novos, tapetes, tudo que tá aí é realmente assim, onde o cliente mora, não é um ambiente produzido, foi produzido, mas foi produzido para eles morarem, então são deles as peças. O espelho, a gente comprou numa casa de antiguidades. As luminárias, a colcha, os tapetes foram feitos. A gente desenhou esse tapete e mandou fazer também com crochê artesanal numa empresa. Tem muito disso. Esses clientes especificamente, eles tinham muito disso. De ter essa carinha da palha, da textura, do natural, Do sabe? handmade mesmo, do feito Eles à tinham mão, muito né? disso, nesse conceito. Então a gente trouxe. Então tem bastante cestaria, bastante planta. Aí vamos ver a próxima foto, também uma outra vista da sala. É outra vista da sala. A E gente ele já tinha um acervo de peças também, de móveis que vocês aproveitaram na decoração, ou foi uma compra total aí? Teve algumas peças que a gente aproveitou, mas que não Uhum. eram desse apartamento. Porque esses clientes especificamente, a gente fez o primeiro apartamento deles. Tá. Há Então foi a 5 anos atrás. o segundo atendimento, então. Foi o segundo atendimento. A gente fez o apartamento deles há 5 anos atrás. E aí foi a gente que, inclusive, especificou aquela mesa Sarinen que tá ali. Lá Aham. no outro apartamento. A gente trouxe pra esse. Então, mas só, eu acho que daí poucas peças que a gente Foram trouxe do aproveitadas outro. do outro. É, Tá. e aí a gente colocou algumas peças novas. Quadros foram também colocados, inseridos durante o projeto. Algumas peças, alguns móveis, eles queriam muitas peças soltas. Eles Uhum. tinham preferência, na verdade, por peças soltas. Então, caberia super aqui nesse projeto um rack com painel, todo sob medida. Mas para esse perfil, para esse gosto, para o gosto deles nesse momento, era muito mais por peças soltas. Então a gente só trabalhou, não sei se é possível voltar uma imagem. A gente trabalhou essas molduras de parede e a gente pintou, ficou ali, né? Bem simplificado essa execução. E a gente desenhou esse rack solto e colocamos esse rack solto. Mas é uma peça que poderia ser comprada numa loja, só que aí a gente desenhou num estilinho mais personalizado e colocamos aí. Como se fosse uma marcenaria, só que não é. É uma marcenaria porque foi feito mas Para mais, não tem poderia aquele... vender numa loja. Poderia vender numa loja, É. né? E não é aquele investimento, né, tão alto que muitas vezes a gente tem, né? Não Uma é. marcenaria, enfim. Não é. Então é uma solução bem legal. E E aqui é o mesmo projeto. é o mesmo projeto. É um quarto de hóspede com home office? O que que é Isso esse? mesmo, é os É, dois. né? É os dois, É né? um quarto de hóspedes com home office, que a gente também, ele tá um pouco integrado com a sala, então ele tem 2 painéis com portas de correr, e a gente também aqui aproveitou algumas coisas. Esse tijolinho, ele já existia, Tá. só que a gente fez toda essa área de baixo de madeira para dar um pouquinho mais de leveza, porque esse apartamento, do antes para agora, a gente clareou muito ele. Então, ele era um apartamento muito escuro. Os revestimentos eram muito acinzentados, tinha muita madeira, tinha muita cor escura, e a gente clareou muito. Mas esse tijolinho estava super bonito. Então, o que que a gente fez? Vamos Deixamos ele aproveitar aí. essa parede aí. E é engraçado que, assim, um toque, às vezes um detalhe, muda a percepção.
Essa parte de baixo que a gente fez, com molduras, e acabou, assim, já clareou e deu outro aspecto para o revestimento. E aí começou um tijolinho que estava lá que não era muito bem visto, que escurecia, pesava um pouquinho, já para esses proprietários já acendeu esse quarto e ficou um pouco mais leve. Que era o objetivo, daí até que a gente colocou uma rede no home E office. virou, né, nossa, uma área aí de descanso mesmo. É, ficou um espaço Bem gostoso. gostoso, É. né? E Nem, serve nem como tá uma. na cidade, você tá lá na casa de campo, né? E tem mais de uma função. Então, dá Sim. para trabalhar no dia a dia, Receber, né, um receber um convidado. convidado, pode ficar tudo aberto. Então, enquanto um tá lendo, deitado na rede, o outro pode estar assistindo um filme, né? O casal, assim, pode estar interagindo em ambientes diferentes, mas de alguma forma integrado. E quando quiser, tem os painéis e as portas e podem fechar e isolar esse espaço até quando for receber para dormir e tiver que funcionar um quarto de hóspedes. E aí a gente vê a outra vista Essa é uma outra vista da sala. da sala. Vamos ver as próximas fotos aí do A projeto. gente colocou um sofá aí também, um sofá solto, que a gente comprou. Eu gosto muito também dessa composição, sabia? De colocar alguns móveis soltos. Aí eu tô falando Juliana particular, tá? Não tô falando nem pela Go Up, porque cada um tem uma visão lá diferente, né? Mas eu gosto muito de colocar móveis soltos. Eu acho que traz um aconchego pra casa. Traz cara de casa. Sabe casa de verdade? E Que não é lembra, assim, né, cenográfica? as décadas, né, que a gente também lembra um pouco a nossa memória afetiva, né? Sim. Década de 70, 80, até 90, você começa a relembrar, né? Ainda mais quando você tem esse tipo de piso, né, de madeira, você fala, nossa, você lembra, puxa mesmo, né, a infância, a adolescência, é Sim, eu isso, né? também acho. Eu acho que traz um aconchego, sabe? E uma carinha de casa de De casa de verdade, de verdade, gostoso de né? ficar. Essa estante também é uma estante que a gente foi buscar numa loja de móveis mais antigos. Demos uma repaginada nela. Ela não era azul. Esse azul foi feito a dedo. Proposital ali, a dedo, Foi combinandinho com proposital. o sofá. É aquele toque assim, né? Aquela coisa assim, vamos fazer uma coisa mais solta, vamos pegar alguma peça num antiquário, uma peça numa loja solta, mas vamos dar um toque Uma ali. modernizada nela, né? Vamos, isso. Aí é uma outra E é vista. legal que dá para ver aquele detalhe da textura, né? Que você falou com a argamassa. Isso, essa é uma outra parede de argamassa. Que é a sequência daquela da lareira, né? É o mesmo É, trabalho. é uma parede curva que a gente fez. Ali era aberto, você descia, é um apartamento que é um por andar, você saía do elevador e ia direto, entrava direto no apartamento. Então a gente criou esse hall social porque ele não tinha antes. O antigo Uhum. morador tinha tirado esse hall. Aí a gente fez esse hall novo com uma parede curva. Aí essa parede curva a gente trabalhou nesse efeito. Esse é o quarto, a suíte principal. Já tinha esse revestimento ou não? Também, Também. também. A gente também reinventou ele com a cabeceira e com a pecinha de madeira com detalhezinho de madeira. E olha que efeito que ficou, né? Super Fica um outro efeito bem aconchegante. aconchegante. Esse Muito legal. dormitório, esse móvel também, a gente colocou, ampliando ali a varanda, né? Mas preservamos o forro existente. E a gente fez essa prateleira que une aí os dois ambientes. Então, isso é algo até que é recorrente, uma solução até recorrente que a gente dá no escritório, quando a gente tem uma viga e a gente quer fazer uma ampliação e uma extensão de ambientes, às vezes entre sala e varanda, às vezes entre um quarto e varanda, e você quer tirar tudo e deixar tudo uma coisa só, mas não dá porque as alturas da varanda e a altura do quarto ou da sala é diferente. Então a gente vem com uma prateleira que ela pega, no outro projeto tinha também, que ela pega os dois lados. E aí ela faz essa composição e meio que minimiza essa diferença de altura entre os forros. Então, isso acaba sendo, a gente percebeu, foi percebendo, né, que a gente acaba fazendo bastante essa solução nessas vigas e dá bastante certo. Olha lá, gente, dá para ver a solução aí. Bem De aconchegante, frente, bem né? aconchegante. Fica super decorativo, né? Fica super decorativo, bem funcional. Então, ali tem coisas do dia a dia. Essa poltrona que a gente colocou é uma poltrona que veio do apartamento antigo. E aí a gente pintou, demos um toque de cor. Cor era algo muito importante para eles, mas de uma forma muito suave.
Não era para ser uma casa colorida, porque a temporalidade, isso é algo que os nossos clientes pedem muito, né? A temporalidade. Uhum. Que é o durar mais, gente, né? A gente não cansar daquela Isso, decoração muito rápido e ter aquele projeto aí por um longo período, né? isso mesmo. Isso é algo que, assim, é muito normal os clientes pedirem. Eu quero personalizar, eles sempre falam, eu quero um espaço personalizado. Mas eu não quero cansar daquilo. Mas eu tenho muito receio de cansar. Ou sair de moda. Cuidado com a moda. Então, eles têm os nossos clientes, normalmente, têm muito receio com isso. E eles acabam até, acho que talvez, optando por nós, né? Por Porque tem causa uma questão de dessa. afinidade. Tem, né? As pessoas já olham o trabalho de vocês e já falam: olha, eles têm. O É, escritório tem essa pegada, né? Não vou. O tipo de projeto é é, esse, né? Por tem mais que isso. respeite a personalidade, né, de cada cliente, é similar, assim, né? A gente olha a Sim, linguagem tem ali, uma é a questão. mesma, né? Tem uma questão de afinidade e tudo mais que é normal. E aí, é isso, assim, a gente buscar personalizar, mas tomando cuidado de não fazer um espaço que daqui a 3 anos, nossa, preciso mudar minha casa de novo porque tá over. Não aguento mais, não quero, Cansei, né? cansei, né? E aí é um outro projeto. Esse é um outro projeto. Então, aí, o perfil desses clientes, a gente vê que é um projeto totalmente. Ó, a gente falou, né? É diferente daquele anterior, mas tem também É, muitas semelhanças aí, né? tem algumas coisas que são bem similares. Similares. Então, vamos falar um pouquinho, Ju, do perfil desses moradores. Esse apartamento já foi um apartamento que foi entregue na planta. Então, os outros dois que eu mostrei eram apartamentos que era uma reforma de Ou apartamentos uma com 20 segunda, anos. terceira, segundo, terceiro morador, né? Segundo ou terceiro morador. Comprou Muitas imóvel pessoas usado. passaram por ali já. A gente não sabe o que fizeram nas reformas antigas, né? É. Esse já era um pouco mais previsível. Era um apartamento que a gente pegou na planta. Os clientes chamaram a gente para fazer e a gente tinha. É uma maravilha, né? É. Apartamento na planta. Gente, para fazer reforma, você recebe toda a documentação, tem todos os Você sabe onde pontos. está, a hidráulica, a elétrica, Nossa, sabe tudo, né? para quem faz retrofit, o apartamento na planta, assim, é o sonho, né? Da facilidade, assim, do não ter o imprevisto. Aham. Porque você tá quebrando as paredes aqui, você sabe que não tá passando um cano. É diferente de um retrofit que a gente tem uma surpresa atrás de surpresa, né? Quando começa a demolição. É, os prédios mais antigos, né? Que É. vêm sem documentação. Mas falando então desse projeto. Então, esse projeto era para ser um projeto onde a cliente ela faz muitas lives, ela fala muito na internet, ela tá sempre muito presente na Ela é internet. digital, ela tem uma vida Ela tem uma digital. vida muito digital e ela grava muito vídeo. Então, ela queria um espaço que fosse a casa dela, mas que também fosse um cenário bonito. Então, assim, onde ela tivesse, Tinha que estar bonito. tinha que estar bom, tinha que estar bonito, tinha que fazer parte do cenário da vida dela. Nossa, preciso disso para minha vida, hein? Além de, claro, funcionar no dia a dia, de acordo com a rotina de vida deles e receber os amigos, o dia a dia da casa mesmo e tudo mais. Então, a gente fez muitas, mesmo sendo uma planta da construtora, que já tinha, né, que a gente recebeu com histórico e tudo mais, a gente fez muitas modificações de layout. Então, essa área toda, a gente meio que criou um espaço novo. Onde tem esse painel azul, a gente escondeu uma lavanderia. E aí, a gente acabou, esse pedaço todo onde tem esse barzinho, ele cresceu. A gente incorporou essa área da cozinha e sala, para criar essa área bar, entre cozinha e sala, que não tinha antes, que antes era tomada pela área de serviço. Então, a gente só mudando uma porta de lugar, conseguiu fazer essa manobra, porque essa porta entrava aqui nessa lateral antes. Então, a gente acaba dando uma descaracterizada um pouquinho no que é entregue, né? E aí, a gente mexeu bastante no layout. Fizemos esse painel azul, que a gente juntou, inclusive, com uma outra área de pintura, no mesmo azul, para dar o casamento ali de cores, e não ser tudo de marcenaria. Essa caixa de madeira é uma caixa que a gente gosta bastante de fazer, a gente acha que salta aos olhos e evidencia um determinado trecho da casa, que é super importante. Uhum. E você consegue também trabalhar a iluminação ali, né? Sim, a gente trabalhou bastante a iluminação. O que mais que eu posso contar desse projeto? Aí Eu vamos gosto ver a muito. próxima. Aqui, ó, já dá pra gente ver, né? Aqui O dá que a pra Ju ver bem falou. essa caixa azul. A Ficou um azul caixa azul. bonito. Ficou lindo. E é o único ponto de cor. Então, eu tenho aqui um projeto que ele é bastante atemporal também. Ele é bem sofisticado, ele tem muita madeira, um piso neutro, né, com uma base de cor mais cimentícia, mas ele tem um toque de cor que dá um pouquinho mais de traz um pouco mais de um aspecto jovem.
pra casa, sabe? Tira um pouco daquele... Fica, na verdade, ele traz uma alegria mesmo, é um ponto ali que você dá uma descansada, você fala, nossa, né? É, Dá uma espairecida. Então, é de descompressão mesmo no dia a dia da casa, né? eu acho que essa que era a ideia. E alguns detalhes, por exemplo, a sanca que a gente pintou ela por dentro de Uhum. preto. Acho que também dá um toque diferente e é uma solução assim. A gente gosta de propor soluções que sejam mais simples mesmo, sabe? Sabe aquela solução, puxa, poxa, Olha, não pensei nisso antes. pintei uma sanca por dentro. Gente, rasgo de luz no forro, a gente faz tanto. É tão normal a gente fazer. Dá uma cor para esse rasgo, muda tanto a cara, dá uma sofisticada no ambiente tão grande, diferencia de uma sanca branca. Então, às vezes é um detalhe ou outro, às vezes é uma solução simples que traz, assim, uma elegância para o espaço que eu acho que é muito bacana, sabe? Aí, Essa outra moldura vista, em volta da moldura em TV, volta da TV, né? algo também feito em marcenaria. E a gente tem a moldura aqui, de separação de ambiente e não, porque é tudo integrado, e aí você tem mais ou menos na mesma linguagem a moldura. Só que um pouco mais clara, não cores mais, trazer um pouco mais de leveza mesmo para a área ali da sala e da TV. Aqui um outro O ângulo. outro ângulo. Essas prateleiras de serralheria que a gente fez, a gente embutiu ela, você vê que ela é bem fininha, Uhum. muito fininha. É uma prateleira slim de serralheria. A gente embute ela na parede, coloca ela presa antes do revestimento. Então a fixação dela fica totalmente oculta, aí fica com essa cara meio flutuante, sabe? Também a gente gosta bastante de usar esse tipo de Esse tipo de solução. solução, tá? Aí vamos passar saindo um pouquinho da área social. É. Aí Aí a tem uma outra vista da cozinha, a outra vista da cozinha. cozinha. E que toque charmoso que deu aquelas luminárias ali, né? O pendente. É, né? Muito legal. Também escolhido pela cliente junto com a gente. Todo projeto, gente, é tudo sempre muito feito cliente arquiteto, cliente equipe. Além da gente trocar muita informação dentro do escritório, a gente gosta muito de trocar informação. Então não é nunca a Juliana fazendo o projeto, ou minha sócia, ou qualquer outro arquiteto ali. É sempre assim, um time. A gente troca muita figurinha. E Às o vezes cliente participando aí e o desse cliente processo muito todo participando. momento. Então a gente vai Muito bom. fazendo tudo etapa a etapa, validando cada etapa e colocando ele para participar, opinar e ver, sabe? E escolher, que é muito importante, porque é a casa deles. É eles que Uhum. têm que se sentir bem ali, Aí né? agora eu queria ir, a gente tá com um tempinho meio que curto, né, para terminar, mas eu queria que a gente passasse um pouquinho mais rápido pelas fotos Tá. finais pra gente. Isso, aí a gente tem Uma rede de a novo. rede de novo, aí o trabalho de cor também no quarto. É. Essa sanca, essa moldura, essa parte de cima que a gente fez aqui, detalhamento de marcenaria, foi algo imprevisto durante a obra. Opa, vamos Não era falar. pra, Os a gente não, perrengues chiques. foi um perrengue na obra, e mesmo sendo da construtora, hein? Eu sempre falo, gente, durante a obra, É uma surpresa quando a gente sempre, começa a né? quebrar a parede, a gente percebe que o projeto que foi feito, muitas vezes, por mais que a gente tenha histórico, que era o caso desse, não tem todas as informações. E aí tinha uma viga que deixava um pé direito de 2 metros só. E a nossa viga não tinha em planta nenhuma da construtora. Nenhuma. Imagina, eu ia ampliei um espaço para colocar um closet e vou ficar com uma viga no meio. E a gente descobriu isso depois da demolição. Aí estamos lá em obra, a gente foi, criou, mexemos nesse projeto, revisamos, e aí a gente criou esse elemento que cobriu a viga com iluminação. E aí do outro lado, ele junta esse forro ripado, ele junta com a porta do armário, que é Dando espelhada. continuidade. Então ele Aham. faz aí tem um filete de luz dos dois lados, aí ele dá continuidade no espelho e sobe na sanca. Mas foi uma alternativa feita durante a obra. Olha lá. Ali dá pra ver o Dá pra filete, tá gente vendo no ver o espelho? filete. Aí ele completa ali. Outro apartamento. Outro apartamento Também, também totalmente diferente, né? esse também esse é bem suavinho, Bem né? suave. É pra entrar em casa e relaxar. É. As cores são muito suaves. E quando a gente faz um diagnóstico de estilo com o cliente, lá no briefing, quando a gente acaba de começar o projeto, a gente faz um diagnóstico de estilo e a gente analisa, né, o estilo do cliente. Então vai ter tem cliente nosso que é mais moderno, contemporâneo, tem outros que gostam mais do industrial. Então, assim, tem muitos estilos realmente, a gente estimula eles a conhecerem esses estilos e pra gente poder entender qual que é o estilo de cada um. E um dos pontos que a gente levantou nesse projeto, e dá para perceber, é que eles não gostavam de contraste.
Então esse é um dos projetos com menor contraste que tem. Então pode ver que os tons são muito homogêneos. A gente tem aí uma sobreposição de cores, a gente tem um pouquinho de toque rosa, com um pouquinho de azul, com um pouquinho de cinza, tudo claro, mas a gente não tem contraste, então a gente não tem uma luminária que sobressai, um item ou outro que sobressaia, porque isso incomodava. Esse é um ponto que a gente captou no briefing. E aí a gente trouxe isso pro projeto para ficar mais Como homogêneo acontece mesmo. em estilo, né, em moda, olha que legal, a identificação também, né, É na arquitetura de super interiores. importante. Que a gente tem baixo contraste, médio contraste e o alto contraste, né, em moda. Tem isso mesmo. E aí aparece aí, eu achei bem legal, uma pauta que a gente até pode abordar depois, porque eu achei muito bacana esse diagnóstico aí de estilo, que legal, hein? A gente faz. Porque Muito os estilos bom. das pessoas são muito diferentes, é impressionante. Às vezes a gente mostra uma referência de um determinado estilo para um cliente. Essa semana, esse cliente fala: Nossa, não quero isso, que horror. E a gente deixa ele livre para comentar. A gente fala: Pode falar o que você quiser, pode falar mal, pode falar que essa luminária é horrorosa. Fica livre, sinta-se à vontade. E eles falam, às vezes: Nossa, odiei isso, aquilo lá ficou horrível, não sei o que lá. E a gente deixa. E aí, na outra semana, a gente tá fazendo um briefing com outro cliente. Esses mesmos elementos. Nossa, sou apaixonada por essa luminária. Eu quero isso na minha casa, adorei aquilo. É muito legal, a gente adora isso, essa diversidade, né? Eu queria que você comentasse aquele mural de fotos ali, né? É o quê? A entrada do apartamento? A entrada do apartamento. Aqui a Porque gente tá tem... de cara na entrada do apartamento, né? É para ser um espaço realmente para colocar as memórias, as fotos, as viagens, tem toda essa coisa afetiva mesmo da casa, né? E é uma serralheria, É uma como serralheria, um painel simples, um painel, simples de como esse que a gente serralheria. compra em papelaria, é isso? Só que sob medida. Simples, mas não tanto, né? Mas sob medida. A gente fez ele na medida certinha. Ele tem uns arames, na verdade é uma moldura com com essa parte toda vazada. E você consegue colocar com pregador. E aí você consegue colocar fotos, muda de lugar e fica um painel super dinâmico. Recadinhos para quem precisa. Recadinhos para quem casa. precisa, esse Muito tipo de bom. coisa. E é bem na entrada mesmo. Essa porta que vai para a esquerda é a porta que dá acesso aos quartos. E aqui à direita dá acesso à sala. E aí a entrada é bem de frente. A porta, inclusive, desse apartamento a gente preservou, que é a porta antiga. Esse prédio tem quase 50 anos. Foi um retrofit mesmo, assim. Mesmo. Ele fica lá no nosso bairro, lá no Ipiranga. Tem uma vista maravilhosa pro museu. E a gente trocou tudo por uma ADA. Reformou, né? Derrubamos o apartamento e fizemos Quanto um novo. tempo de reforma? Esse, se não me Pra engano, gente foram ter uma 6 meses ideia. de obra. 6 meses de obra. 6 meses de obra. Essa área onde tá a cozinha hoje era lavanderia. Tá. Então, onde tá a bancada, de frente pra janela, ali tinha uma porta, era tudo fechado e era lavanderia. A cozinha era menorzinha, ela ficava pra lá. Como a gente está com um tempinho curto, eu queria passar essas fotos para a gente mostrar, né? Aí na lavanderia, que a gente tem uma cozinha, que é um tamanho bem bacana, e lá no fundo fica a lavanderia. Escondidinha. Escondidinha. Vamos passar rapidinho essas fotos agora, Marcelo? Isso para a gente ver, ó. O painelzinho escondendo ali, que é o varal ali que a gente tem, né? Ali dentro fica um varal. Fica um varal escondido. Fica um varal escondidinho. E tem até uma sapateira super Isso. bonitinha. Essa sapateira fica na entrada de serviço, De que é nessa outra serviço. porta. Aí você consegue entrar, dar a volta e acessar pela área de serviço ou acessar pela cozinha, dependendo do corredor, mas tudo bem integrado. Ficou muito legal esse projeto. A gente gosta também. Ele é super levinho, eu acho que Muito é um leve. dos projetos mais Muito leve. clean, assim, de estilo. Esse é o quarto, né? Um dos quartos, é o quarto do filho. E aí, esse aí, a cama tá embaixo, o que eu tenho em cima? Uma área de Uma área de brincadeira, tipo uma casa na árvore aí, Tipo né? uma casinha na árvore com escorregador. Tá. Toda criança Toda gosta, né? De um criança quarto gosta, lúdico. é. Algo que eu acho que vale muito a pena, fica muito bacana. E essa marcenaria também a gente desenhou para atender a esse quartinho, a essa família. Essa mesa a gente fez com várias alturas. Essa mesa é muito legal, a gente já mostrou na revista antes, né? Porque ela vai acompanhar o crescimento da criança. Então, começa ali na escolinha, no pré-escola ali, né? Que a gente fala, no infantil. E aí vai subindo gradativamente até a adolescência aí, né? É isso. Até É isso, né? ficar com uma Ficar altura adulto. de mesa normal. Os banheiros. Os banheiros, ficou super bonito também. Vocês trocaram revestimento, tudo. Tudo. É porque, né, um apartamento Nossa, dessa idade, né? Não, a gente Então, trocou para uma ADA. Realmente, assim, foi uma obra bem intensa. Teve que trocar toda a parte hidráulica, toda a parte elétrica.
ir fazer ainda todos os acabamentos e entregar decorado. Você vê as fotos, né, que a gente gosta de Aham. fazer depois que o cliente muda Aham. também. Porque é a muito- vida real, né, É a Ju? vida real. É a vida real. É vida real. Isso é o que a gente quer ver, É muito legal. Aqui a gente colocou um espacinho né? de costura. Olha que legal esse espaço de costura, né? E claro, a gente pega autorização, viu, gente? O cliente tem que estar. Pra Não mostrar, são né? todos os apartamentos que a gente consegue fotografar, a gente respeita muito também Aham. essa privacidade, né? Mas a gente gosta de fazer assim. Cara, adorei. Voltem sempre. Ai, Espaço aberto obrigada. no site, nas redes sociais, para postar muito esses projetos, porque eu acho que muita gente se identificou. E para terminar, deixa as redes sociais, o site aqui nessa câmera, para a galera conhecer. Bom, nosso escritório chama Go Up Arquitetura. A gente está no Instagram e nas redes sociais como @GoUpArquitetura. E o nosso site é www.gouparquitetura.com, sem o BR. É isso. Obrigada. Obrigada a você, eu adorei. Fique com Deus, adorei também. E aguarde sempre dicas muito boas aqui. casavidapratica.com.br e nas redes Revista Vida Prática e Casa Vida Prática. Vem!